Olá, então aqui o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. E a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho a respeito da questão do transtorno, né, do espectro autista. Já visto que eu sou um dos, por assim dizer, membros dessa comunidade. Então eu vou esclarecer alguns pontos, né? Eu, logicamente, fiz aqui uma colinha, né, com algumas questões que as pessoas geralmente me mandam para a gente tentar aí estabelecer um diálogo com relação à questão do autismo, principalmente para que a gente possa, na medida do possível, desmistificar alguns pontos que insistem aí em existir, por assim dizer, no nosso imaginário, com o objetivo da gente tornar o entendimento aí do autismo um pouco mais facilitado, aí, em especial para a grande população. Então, o primeiro ponto importante, né? Hoje, dia 2 de abril, é considerado o Dia Mundial do Autismo. Então, primeiramente, contar um pouquinho por que esse dia foi escolhido como Dia Mundial do Autismo. Então, a partir dos anos 2000, aproximadamente, o autismo ele deixa de ser visto única e tão somente como um problema psiquiátrico barra clínico e ele começa a ter uma atenção um pouco maior por parte da Organização Mundial da Saúde. Haja vista que, até os anos 80 e até os anos 90, a bem dizer, grande parte dos casos, né, hoje, né, classificados como autismo, principalmente com relação às crianças, eles acabavam recebendo uma classificação muitas vezes equivocada. As crianças eram vistas muitas vezes como esquizofrênicas ou sofrendo algum outro tipo de transtorno, que em alguns casos é uma comorbidade, né, do autismo, mas o autismo em si não tinha uma identificação muito clara por parte dos pesquisadores da época. Daí acontece um movimento, e é interessante a gente destacar que um dos principais países que tomou a dianteira desse movimento foi o Catar, de tal maneira que a partir de 2007, graças a uma iniciativa em especial desse país, foi determinado, aí sim, pela Organização Mundial da Saúde, que originalmente o dia 2 de abril e depois o mês de abril seria o mês, o dia, né, mundial da conscientização em prol de uma visão mais humanitária, mais inclusiva com relação ao autismo. Então, alguns apontamentos que eu acabei aqui anotando de algumas perguntas que foram enviadas para mim, eu vou tentar, na medida do possível, né, por conta da minha experiência, tentar aí solucionar. Eu já aviso os amigos que agora no dia 30 de abril, né, vai ter o lançamento de um livro, né, eu sou coautor desse livro, é uma alegria da minha parte aí participando dessa obra, e ela tem por finalidade trabalhar dois aspectos em especial nesse artigo, né, eu tenho outros dois artigos também publicados, né, agora recentemente, primeiramente em explicar as causas do autismo, né, questão é essa que depois, na medida do possível, vou tentar aí trazer um pouquinho em termos de contribuição para vocês e principalmente de como é que você pode caracterizar o autismo na fase adulta. Haja vista que até hoje a maior parte dos estudos que foram feitos, não só no Brasil, bem como nos demais países do mundo, trabalham prioritariamente o autismo na infância. E daí o autismo na fase adulta, ele acabou, né, por conta dessa predileção, vamos pensar assim, por conta dos pesquisadores, em trabalhar essa condição nas crianças, não sendo devidamente estudado, o que acaba sendo um erro, né, porque como eu sempre comento, né, as crianças autistas vão virar jovens autistas, adolescentes autistas, adultos autistas e depois pessoas sênior autistas, ou seja, há uma necessidade também de você desenvolver estudos em paralelo, notadamente aí na fase adulta, principalmente por quê? Porque as pessoas que têm na sua faixa etária de 40 ou mais anos, como é o meu caso, na ampla maioria dos casos, como aconteceu comigo, essas pessoas só são de fato diagnosticadas com autismo em uma idade mais tardia. Eu já fui de fato aí, né, começar a me configurar como autista após os 40 anos. Né? Então eu passei praticamente aí 40 anos da minha vida, né, tendo aí outros diagnósticos que não é o autismo, né, logicamente, né, ao longo dessa minha jornada eu acabei aí entrando em contato com diferentes profissionais de saúde, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, haja vista que desde o início, né, desde que eu era criança, eu era uma criança, vamos pensar assim, muito diferente, muito excêntrica, muito, né, dissonante, né, destoante, vamos pensar assim, das demais crianças. Então, a gente nota hoje em dia, né, uma necessidade aí crescente de estudos mais focados aí no autista adulto, e esse meu artigo vem justamente dentro, né, dessa, abre aspas, lacuna na nossa literatura, né? Então, conforme esse artigo aí seja publicado, ele já na verdade está pronto, ele foi enviado pela editora, né? Eu vou depois, na medida do possível aí, né, apresentar esse material aí nas minhas redes sociais para que mais pessoas tenham contato, né? Não só com o meu artigo, nós temos artigos de outros autores também, né? Todos eles, né, ou autistas ou que trabalham aí com crianças, adolescentes e ou adultos autistas, o que torna essa obra bastante interessante, bastante enriquecedora. Então, primeira pergunta que me fazem, né, professor Sérgio, quando é que você aí se descobriu autista, ou quando que você percebeu que você tinha uma condição, vamos pensar assim, diferente
das demais pessoas. Eu sempre fui uma criança, assim, muito excêntrica, por assim dizer, né? Vamos usar um termo, assim, mais gentil, né? Haja vista que até praticamente os 5, 6 anos de idade eu não falava, né? Eu me comunicava com as pessoas usando basicamente gestos e eu imitava sons, né? Então, tem uns filmes, né, que minha família fez quando eu era pequeno, que é muito engraçado você perceber esse processo, né, de como é que o autista faz para interagir com o mundo, né? Então, tem um momento que minha mãe pergunta num dos filminhos, eu tinha 5 anos de idade, pergunta assim, o que que você gostaria de fazer? E eu, naquele momento, gostaria de passar o desodorante. Eu vou lá, represento com a minha mãozinha, assim, como se eu estivesse pegando o desodorante, daí eu faço como se fosse levar embaixo do braço, faço assim, ó, tch, tch. Daí minha mãe fala assim, você quer passar o desodorante? Daí eu falo, daí minha mãe me entrega lá um desodorantezinho, daí eu vou lá e passo o desodorantezinho assim embaixo do braço, né, como uma forma de interagir, né, com as pessoas. Eu só fui de fato aí estabelecer uma comunicação um pouco mais aprimorada a partir dos 7 anos de idade, né, inclusive tão logo, né, eu comecei de fato a falar, eu não construía frases tal como as demais crianças. Eu simplesmente reproduzia as frases que eu assistia, o que eu via nos desenhos que eu gostava de assistir quando era criança, né? Como eu era uma criança muito agitada, né? Até porque além, né, do autismo, eu sempre tive TDAH e hipomania, né? São os meus 3 aí principais diagnósticos hoje, né? Muito embora eu tenha algumas doenças autoimunes que são aí, né, comorbidades, por assim dizer, do autismo. Então, o que acontecia comigo quando eu era pequeno? Eu era uma criança muito agitada, né? Porque além do autismo que me impedia de ter essa comunicação verbal, eu só utilizava a comunicação não verbal. Eu era uma criança, assim, que dificilmente dormia, eu queria estar constantemente interagindo, só que isso, logicamente, era muito difícil, porque como eu não conseguia falar, as pessoas não conseguiam entender, e naquele momento, né, não havia uma noção um pouco mais clara, né, do que de fato o autismo causa na vida da pessoa, né, porque o autista, na sua essência, ele é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade sensorial, ou seja, sons, né, o excesso de luzes, né, determinados aromas, ou seja, cheiros, que uma pessoa neurotípica, né, praticamente passariam aí batidos. Para nós aí autistas, isso causa para nós um processo muito intenso de desregulação do nosso sistema psicológico, do nosso sistema psíquico, né? Isso pode ocasionar, como nós sabemos na literatura, o que nós hoje, né, denominamos de meltdown ou shutdown. Então isso é bacana a gente sempre descrever para as pessoas. O que é o meltdown? O meltdown popularmente é considerado como surto. É quando o autista ele chega num nível de estresse sensorial tão grande que o corpo não resiste e ele acaba manifestando algum tipo de sintoma. Então tem pessoas que se debatem, tem pessoas que choram, tem pessoas que saem correndo dos ambientes, né? A pessoa já tem um processo, né, muitas vezes de agorafobia, né, ou de claustrofobia, então a pessoa acaba manifestando isso com muita intensidade. E é interessante a gente destacar que o autista, nesse momento, ele não tem controle daquilo que ele está fazendo. Então não adianta você muitas vezes chegar para o autista e falar assim, pare de fazer isso, ou acontecer quando acontecia comigo quando era criança, ir lá me bater, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Meus pais, em especial meu pai, né, ele achava que o autismo podia ser contornado com violência. Então, constantemente, quando eu tinha uma crise de meltdown, eu ia lá e apanhava. O que na prática, né, acabava piorando o quadro, né? Porque eu já estava num estresse sensorial muito grande, meu pai ia lá, me espancava e não tinha muita lógica isso em termos operacionais, né? Isso, na verdade, prejudicou bastante o meu caso, né? Diga-se de passagem, a violência doméstica que eu sofri aí repetidas vezes quando era criança, indiretamente foi a grande causadora do fato de hoje eu ser um autista de nível de suporte 2, né? Se eu tivesse sido tratado com um pouco mais de civilidade, né, no momento que eu era criança, possivelmente esse quadro aí teria sido atenuado. Mas, enfim, né, eu fiz aí terapia ao longo de boa parte da minha vida e isso, em algum grau, colaborou, né, para que essas sequelas, né, que aconteceram na minha fase de infância, né, onde eu era sistematicamente espancado, violentado, né, humilhado, né, pelo meu pai, fossem aí, na medida do possível, aí, sanadas, né? E daí com relação à questão do shutdown, que é algo que daí sim acontece comigo até hoje, o meltdown é muito pouco, né, presente na minha vida, né, porque eu já criei alguns mecanismos de controle para que justamente ele não se manifeste. Agora, o shutdown é quando o autista literalmente desmaia, né? Eu vivi agora esse caso aí recentemente, não tão recentemente, né? As últimas manifestações de shutdown que eu tive, de fato, foram o ano de 2024, né? Eu comecei a desmaiar dos lugares, né? 2023 e 2024. Então, eu estava num ambiente qualquer, né? Eu senti uma dor de cabeça muito grande e eu não sabia naquele momento que aquilo estava, né, relacionado ao autismo, mas eu simplesmente apagava,
né, e depois lendo outros relatos de pessoas também que são autistas, né, a gente percebe isso, né, que é uma coisa comum. No meu caso, particularmente, qual que é o sinal de alerta, qual que é o gatilho de que eu vou hoje, né, aí, graças ao fato de ter uma consciência maior com relação a isso, né, quer dizer, eu muitas vezes sinto uma dor de cabeça muito grande, né, uma sensação assim de que eu vou perdendo assim o contato com a realidade, né, eu começo a ver umas luzes, começo a ouvir sons que não necessariamente estão ali, de fato, acontecendo naquele ambiente, daí de repente eu sinto como se na minha frente fosse um túnel, né, isso é muito característico para quem tem lá o chamado shutdown, de repente aquele túnel é como se fosse um caracol, aquilo se fecha diante de mim, né? É como se fosse um desenho animado, assim, uma coisa bem estranha, assim. É como se aquilo se fechasse e eu literalmente apagasse. Daí eu acordo ali, muitas vezes, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ou, como o caso mais grave que aconteceu comigo no final, lá de 24, onde eu fiquei mais de 2 horas desacordado. Né? Eu estava numa das instituições que eu trabalho, e veja, isso não tem nenhuma relação com essa instituição, até porque essa instituição, por particularmente, que é a Unicuritiba, sempre me acolheu, né? Ele foi muito gentil com relação a esse meu trabalho, diferentemente de outros lugares aí que eu trabalhei. Então, não posso, de maneira alguma, aí, culpar a instituição. Muito pelo contrário, né? Até hoje, o tratamento, né, terapêutico que eu faço do próprio Unicuritiba, né, com a psicóloga, isso é algo muito importante para mim, né? Isso mostra o respeito dessa instituição em termos de acolhimento aí da figura do autista, né? Tanto os professores quanto os alunos, eles são muito acolhidos aqui no Unicuritiba. Então, daí o que acontece em termos operacionais? Isso acabou, né, gerando para mim um transtorno muito grande, né, porque eu acabei desmaiando dentro do banheiro dessa instituição e eu simplesmente acordei 2 horas depois. Né, eu tinha batido o rosto, né, eu tinha me sentido muito mal, né, eu acabei, né, entrando numa dos boxes ali do banheiro, né, fechei a tampa do vaso sanitário, sentei e falei assim, ó, vou esperar aqui um pouquinho, né, porque muitas vezes acontece isso, tem uma dor de cabeça muito forte, mas a dor de cabeça passa. E eu falei, ó, vou levantar e aí vou prosseguir a minha jornada. E daí, nesse meio tempo, eu simplesmente apaguei. Eu acordei, né, isso era em torno de meio-dia, eu acordei já era quase 3 horas da tarde. Então, imagine que desesperador, né? Eu tinha batido a cabeça na porta do banheiro e depois bati a cabeça de novo no chão do banheiro, né? E fiquei desacordado. Quando eu acordei, assim, foi um susto muito grande, né? Porque quando a gente volta, né, desse estado, eu já vivi isso, né, inúmeras vezes na minha vida, mas esse foi, assim, o que durou mais tempo. A gente volta muito perdido, literalmente, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Eu lembro que eu acordei, assim, totalmente assustado, né? Inclusive era a data do aniversário da minha namorada, a gente tinha combinado de almoçar juntos, e ela tinha vindo ao meu encontro, a gente estava naquele momento conversando no WhatsApp, imagine, marcando bem se tinha um lugar que nós íamos nos encontrar, e eu simplesmente apaguei. E daí, quando eu acordei, o meu celular estava desligado, né? Porque ele acabou batendo no chão e, né, por sinal, trincou a tela. E daí eu comecei a tentar imaginar o que tinha acontecido comigo. E o que eu podia fazer, né? Porque a minha primeira reação foi o quê? Foi tentar avisá-la de que eu estava bem, né? Porque ela viu o meu encontro, não me encontrou, ligou para o meu celular, né? Como o meu celular tinha caído no chão, logicamente ela não conseguiu conversar comigo. E isso, obviamente, gerou aí uma preocupação muito grande aí da parte dela. Mas naquele momento eu estava tão desnorteado, eu estava sem controle daquilo que efetivamente eu estava fazendo, que eu não sabia como me comunicar com ela. E daí, logicamente, eu saí do banheiro, né? Nesse momento, duas meninas que fazem aqui a manutenção, né? Fazem a faxina da instituição, olharam e falaram, professor, você está com o rosto muito vermelho, o senhor está se sentindo bem? Né? Eu falei, não, tá tudo tranquilo, eu só vou aqui lavar um pouco o rosto e tal. E daí que eu me dei conta, né? Porque quando eu saí lá do box do banheiro, eu acabei não olhando no espelho. Eu tava com o rosto aqui na parte, né, do lado, assim, toda machucada. E a testa também toda machucada, né? Porque eu bati com a testa na porta e depois bati o rosto novamente no chão, né? No chão do banheiro. E acabou me machucando bastante, né? E daí eu não sabia como me comunicar ali com a minha namorada. E daí, veja que coisa maluca, né? Eu liguei o celular lá para recarregar, né? Porque ele também tinha descarregado, porque ele tinha caído no chão. E eu, mesmo com o celular ligado, naquele momento eu não conseguia entender que eu podia ter mandado um WhatsApp para ela. E eu simplesmente abri o notebook e mandei um e-mail para ela. E daí, logicamente, que ela não respondeu, né? Porque quem que vai ficar 100% do tempo conectado ao e-mail? Daí eu mandei eu não conseguia mandar mensagem para ela no Instagram. Daí eu entrei no Instagram dela e coloquei numa das postagens, assim, falei assim, entre em contato comigo. E daí, mais de 1 hora depois, que eu comecei a voltar, de fato, a raciocinar de maneira um pouco mais tranquila, me acalmei, né? Voltou lá a minha pressão no nível normal. E daí eu comecei a perceber, eu falei assim, nossa, mas se eu mandar um WhatsApp para ela, ela vai me responder.
Daí, 3 horas praticamente depois do que tinha acontecido, eu consegui entrar em contato com ela. E ela estava totalmente desesperada. Daí ela veio ao meu encontro, a gente conversou, ela falou assim, olha, você tem que procurar ajuda, que você está desmaiando toda hora, você está desmaiando 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, né? Hoje você ficou aí 2 horas desmaiado, então há uma necessidade de você começar a procurar auxílio. E isso era bem o final do ano. E naquele ano foi muito engraçado, né? Porque 2 mães atípicas que tiveram aula comigo em cursos de pós tinham salientado para mim, falaram assim, professor, você é autista, né? E eu já sabia, né? Aquilo que a gente, né, muitas vezes já previamente sabe, né? Eu sempre tive essa desconfiança desde pequeno, porque eu tive todos os sintomas, né? Principalmente a questão da estereotipia, né? Que são aqueles movimentos repetitivos, né? Eu sempre tive o hábito de ficar me balançando, né? E movimentando as mãos, né? Hoje, logicamente, eu controlo isso, né? Eu tenho uma série de técnicas para controlar isso, para não gerar nenhum tipo de dissabor aí por parte das pessoas, né? Mas acaba em algum momento, né? Falhando, por assim dizer. Daí quando eu voltei no ano seguinte, tinha que fazer o exame laboral. E conversando lá com a médica, né, por isso uma médica aqui do Unicuritiba, que ela foi uma pessoa muito simpática, muito gentil comigo, ela falou assim, olha, Sérgio, eu não te conheço, mas pelo pouco que a gente conversou, você está com todos os sintomas de que você é autista. Então, o ideal seria que você procurasse auxílio, né? Porque aquilo que você está me relatando, que você está desmaiando, é uma condição sua do autismo que decorre dessa hipersensibilização sensorial e o nome disso chama-se shutdown, e que você desmaia. Mas vai que você tem um quadro de meltdown num ambiente qualquer, um shopping center, uma loja, uma sala de aula, e isso acaba causando algum tipo de transtorno para você. Vai que você se machuca, ou vai que você fala alguma coisa, as pessoas não entendem que você é autista, né? Porque é semelhante muitas vezes a um ataque epilético, né? Tem gente que cai. Eu, quando era criança, eu saía correndo e começava a bater a cabeça, né? E além de bater a cabeça, eu ia lá e meu pai me batia por cima, né? O que eu achava bem, né, terapêutico nesse sentido, né? Quer dizer, uma criança vai lá, bate a cabeça, e o pai vai lá e bate na criança de novo, dizendo que ela está fazendo frescura. Mas tudo bem, né? As coisas da vida, aos pouquinhos, vão se encaixando. E daí, o que a gente percebe em termos operacionais? Né? A partir desse momento, eu comecei a procurar ajuda, e para que você consiga, de fato, né, o certificado, né, a credencial ou o colar, como as pessoas né, preferem denominar, essa pessoa que está em busca desse diagnóstico, ela precisa de 3 diagnósticos. Ela precisa de um diagnóstico de um psiquiatra, ela precisa de um diagnóstico de uma pessoa neurologista e precisa de um laudo de um terapeuta ou de um psicólogo. Enquanto o terapeuta, o psicólogo e o neuro, né, e a psiquiatra não chegam em um acordo com relação ao CID dessa pessoa, a pessoa não consegue receber o certificado, por assim dizer, né, a credencial aqui, o colar, como as pessoas denominam. Por isso que hoje existe, né, uma falsa, né, por assim dizer, proliferação, né, de ideias de que hoje o autismo virou moda, qualquer pessoa consegue comprar um laudo, e isso é falho. Eu, particularmente, né, já tinha começado nesse processo de procura, não é, com relação a essa questão do desmaio, né, lá no ano de 2023, 2024, isso começou a ficar mais intenso, e eu só consegui, de fato, as certificações todas que me garantiram aí a condição de autista em 2025. E agora, em 26, que eu finalmente consegui lá todos os certificados para que eu possa utilizar a vaga especial e para que também, caso eu deseje agora, como irei fazê-lo, comprar um carro, eu possa ter isenção com relação aos impostos, né? Porque nós autistas temos aí uma isenção que não é uma isenção muito grande, né? Uma isenção que é um dos impostos, só que acaba sendo abatido. E esses carros, para vocês terem uma ideia, tem que ter no máximo 150 CV, ou seja, cavalo vapor, não pode mais ter do que isso. E para você ter isenção de PVA também, né? No estado do Paraná, né? Isso é um erro, né? Todo autista que tem um carro com mais de 150 cavalos vapor tem que pagar IPVA. Eu que tenho um carro com 155 cavalos vapor, eu tenho que pagar o IPVA. Ou seja, se eu tivesse um carro com 5 cavalos vapor a menos, eu não pagaria IPVA. Por isso que eu vou trocar de carro, né? Porque ao trocar de carro, logicamente, eu vou conseguir, né, voltar a ter esse benefício que agora me foi negado, né, por essa questão burocrática legal aí do nosso estado. Daí, com relação a outras aí questões mais que muitas vezes nós aí, autistas, somos aí questionados com relação a isso, né? Em que momento que eu percebi aí que eu era diferente? Eu sempre fui diferente, né? Enquanto criança, eu lembro que as crianças gostavam de brincar, as crianças gostavam de correr, as crianças gostavam de fazer uma série de coisas, e eu particularmente gostava de ficar na minha caixa de areia, né? Eu tinha uma relação muito, digamos assim, sinestésica,
aí com areia. Eu lembro que uma vez a minha mãe me levou para uma escola chamada Caracol, e eu era uma criança muito terrível, né? Porque eu ficava o tempo inteiro correndo, né? À toa que meu pai me batia, né? Para tentar minimizar esses meus estados aí de euforia, né? Que hoje a gente sabe que é consequência da hipomania. E daí, o que acontecia, né? E daí minha mãe me levou nesse coleginho, né? Para ver se de fato eu conseguia me enquadrar lá. E as professoras me deixaram na caixa de areia. E aquilo foi uma coisa muito transformadora para mim. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, na época eu ainda não falava, mas o contato com a areia foi uma coisa assim muito transformadora na minha vida. Eu sei que eu fiquei a tarde inteira brincando na caixa de areia. Daí quando minha mãe foi me buscar no final da tarde, minha mãe chegou para a professora e falou: "E aí, como é que tá o Sérgio? Ele se comportou?" A professora falou: "Nossa, ele ficou a tarde toda na caixa de areia brincando." Daí minha mãe ficou assim assustada, né? Falou: "Nossa, mas como isso, né? Ele é sempre uma criança tão agitada, né? Não consegue dormir, e corre para um lado, e corre para o outro." E daí a professora falou: "Não, ele tá lá na caixa de areia." Lembro que minha mãe me pegou assim, até ela brincou depois que eu tava com tipo uma coleira assim de sujeira assim da areia, né? Com o uniforme do coleginho. E daí minha mãe disse que ela me chegou em casa, me colocou na banheirinha, assim, eu tava a primeira vez assim, praticamente dormindo já, de tanto que eu tinha brincado. Daí minha família, o que que ela fez? Ela foi lá, né? Trouxeram para mim uma caixa de areia da praia e montaram uma caixa de areia lá na casa da minha avó e do meu avô, embaixo lá de uma árvore lá de mimosas, né? Ou tangerinas ou poncãs, como eu prefiro. E daí eu lembro que, nossa, era a minha alegria, assim. Eu ficava lá horas e horas e horas e horas lá na minha caixa de areia, do meu mundinho. Daí como as pessoas descobriram que eu gostava de brincar na caixa de areia, eles me deram depois várias forminhas, assim. Então eu tinha forminha de tijolinho, eu tinha forminha de bonequinho, eu tinha forminha de estrelinha. E eu ficava ali, né? Eu ia lá, pegava um baldinho, sabe esses baldinhos muitas vezes que as crianças usam para brincar na areia do mar, eu enchia de água, eu colocava assim um pouco de água naquela terra, naquela areia, perdão, eu fazia lá uma massinha, né? E colocava nas forminhas e eu montava assim as minhas casinhas, os meus castelinhos, os meus mundinhos mágicos e ficava lá, né? Durante muito tempo lá brincando, né? Sozinho. Eu sempre fui uma criança que preferia brincar sozinho. E isso é uma coisa interessante para a gente destacar, em especial para os pais, muitas vezes atípicos, né? Que às vezes o pai acha que a criança autista é uma criança triste. Na verdade, a criança autista não é uma criança triste. Ela só brinca de maneira diferente, né? Ao invés dela querer ficar lá correndo, né? Muitas vezes interagindo com as demais crianças, ela quer ficar no mundinho dela. Eu lembro que nas aulas de educação física no colégio eu era assim horrível nos esportes coletivos. Era uma vergonha, uma negação nos esportes coletivos. Contudo, nos esportes individuais ele foi muito bem, né? Tanto que depois da minha vida, né? Uma época eu fiz judô, depois uma época eu fiz taekwondo quase 8 anos da minha vida. E o taekwondo me ajudou muito na condição de autista. As artes marciais, na verdade, ajudam muito o autista. Por quê? Porque é uma prática que combina muito com o nosso estilo de vida, né? Porque exige silêncio, existe concentração, né? Exige que a pessoa, de fato, tenha um ritual muito regrado, né? Exige que a pessoa se concentre, ou seja, tudo aquilo que o autista já tem, né? Pela sua condição biológica, a arte marcial, de alguma maneira, incentiva, valoriza, o que é muito importante para a gente. Então, até fica uma dica para os pais aí, atípicos, caso vocês concordem e caso a criança autista também concorde, né, que vocês possam levá-lo aí para praticar uma arte marcial. Como é que a criança, de fato, aí se identifique, né? Ou ela pratica lá, como no meu caso, um taekwondo, um karatê, né, um muay thai. Aí a criança, logicamente, tem que ver aquilo que mais a agrada. Eu pratiquei judô, depois eu fiz muito tempo taekwondo, depois eu fiz full contact, fiz krav maga, fiz várias artes marciais, porque era algo que eu sempre gostei muito, né? Sempre tive uma relação, assim, muito produtiva aí com as artes marciais. E daí, com relação à questão da infância, né, o que é bacana a gente sempre destacar, e isso é um ponto importante aí para os pais, em especial atípicos, é a seletividade alimentar, né? Eu, quando era criança, só queria comer batata. Eu só queria comer batata, queria comer batata, e batata, e batata, e batata, e batata, e batata. E daí meus pais, de duas uma, ou eles iam em lugares que já sabiam que ia ter batata, e daí era um pouco mais fácil aí para eles, ou eles já levavam batata de casa, né? Porque daí as crianças ou os adultos estavam comendo outras coisas, arroz, feijão, outras coisas mais, e o Sérgio aqui queria comer batata amassada. E o que aconteceu depois, uma certa idade da minha vida, e isso é uma coisa muito tenebrosa, né, que os pais fazem com os autistas, é obrigar a criança a comer. Isso é uma coisa que os pais não podem fazer, não devem fazer, é uma agressão ao autista. O que acontecia comigo? Quando chegou uma determinada idade, meus pais chegaram à conclusão que aquilo que eu fazia era frescura. E daí eles começaram a fazer o seguinte, eles montavam o prato para mim, que é uma coisa que até hoje eu abomino, né? Se você quer deixar um autista irritado, monte o prato dele.
O autista ele tem direito de escolher o que ele vai comer. Eu abomino que alguém monte o prato para mim. Eu quero escolher, né? Porque eu tenho uma seletividade alimentar. E é direito meu escolher aquilo que eu vou comer. É o mínimo em termos de respeito ao autista. Daí minha mãe ia lá, colocava várias coisas no prato, eram coisas que naturalmente eu não estava disposto a comer, e eu tinha que comer, porque senão eu não podia brincar. E o que as pessoas não entendem é que aquilo que nós temos em termos de seletividade alimentar não é uma frescura. É o fato de nós termos uma aversão à textura, muitas vezes ao aroma. Eu sou uma pessoa muito conectada a cheiros, né? Então, se eu vou num ambiente que existe algum cheiro que por alguma razão me causa um desconforto, eu não consigo ficar naquele ambiente, né? Por isso que constantemente, como eu sempre brinco, né, eu estou constantemente escovando os dentes e passando desodorante e perfume. Minha namorada até brinca, eu tenho comigo mais de 9 escovas de dente e 9 pastas de dente. Em todos os lugares possíveis eu tenho uma escova e uma pasta de dente. Tamanho é o meu horror a mau hálito. Então, como eu tenho um horror assim absurdo a mau hálito, eu estou constantemente escovando os dentes. Eu escovo os dentes aí 9, 10 vezes por dia, né? Justamente para que eu tenha certeza de que eu não estou com mau hálito. E quando eu converso com alguém com mau hálito, aquilo me causa assim, nossa, um sabor assim muito grande. É a mesma coisa quando alguém está com odor corporal. Eu também, eu tenho aí vários e vários desodorantes, né? Só na minha mochila que eu carrego comigo o tempo todo eu tenho 3, né? Porque eu sou o tempo inteiro indo no banheiro e passando desodorante, justamente porque eu odeio pessoas que estão aí, né, numa situação deplorável com relação à sua higiene pessoal. Eu entendo que tem pessoas que suam, né? Eu, particularmente, enquanto autista, passo muito calor, então eu suo bastante, mas isso não é justificativo para que a pessoa, logicamente, cause um desconforto, né, uma relação não muito agradável com os demais. Então, se eu, particularmente, né, tenho essa sensação de desagrado diante de demais odores, né, eu sou o primeiro a dar o exemplo. Então, eu vou lá, dou uma aula, muitas vezes no intervalo eu vou lá e passo o desodorante. Final da aula, vou lá e passo o desodorante. Eu chego em casa, passo o desodorante. Isso também serve para mim, né, às vezes que eu escovo os dentes. Eu, inclusive, quando eu chego na academia, e eu faço academia depois da aula da noite, todas as vezes que eu chego na academia, eu escovo os dentes. E muitas vezes eu escovo os dentes antes do treino e depois do treino e antes de dormir. Ou seja, só no período noturno ali eu chego a escovar os dentes 3 vezes, para ter certeza que eu não vou estar com mau hálito. Tamanha é a relação assim de desgosto que eu tenho para isso, né? Então é uma maneira até de as pessoas muitas vezes nos respeitarem, né? Manter uma higiene bucal e uma higiene corporal é uma maneira de você aí respeitar o autista, né? Não pense que é só você, muitas vezes, que está aí praticando um ato como tomar banho, que é uma coisa muito saudável. Isso ajuda o autista a ter uma condição de vida mais favorável. Daí, com relação às demais questões que as pessoas me mandaram, eu vou agora pegar aqui a minha colinha, né? Então, em que momento que você recebeu o seu diagnóstico, né? Eu sempre soube que eu era uma criança diferente, né? Ao longo dessa minha vida, eu fui diagnosticado com várias coisas, né? TDAH, hipomania, que eu tenho até hoje, né? Durante um tempo da minha vida, eu fui diagnosticado, inclusive, como esquizofrênico, né? Porque eu tinha lá esses momentos onde eu sentia cheiros, né? Essas coisas todas que estão conectadas ao autismo. E na época, meu psiquiatra, né, acreditou que eu tinha, na verdade, esquizofrenia. O que hoje, logicamente, aí não existe mais, o que me deixou muito mais tranquilo, né? Porque o quadro de esquizofrenia, como as pessoas sabem, é muito mais grave, né? Então, por conta de um diagnóstico não feito de maneira correta, eu acabei aí sendo taxado de algo que na prática, hoje, eu sei que eu não sou. Existe algo que você tem um interesse muito grande, um hiperfoco, né? Hoje, com relação a hiperfocos, é uma coisa não tão muito comum, né, na minha vida. Eu, quando era criança, tinha um hiperfoco muito grande. Eu lembro que as crianças muitas vezes estavam jogando bola, estavam lá se matando por futebol, que é uma coisa que o autista não entende. O que leva duas pessoas racionais a se matarem por futebol, brigarem por futebol? Então, o futebol, para mim, praticamente, ele foi uma coisa meio distante, uma coisa meio estranha, assim, essa paixão doentia que muitas pessoas têm. Mas eu, enquanto a partir de um determinado momento na minha vida, eu comecei a estudar o futebol. Por quê? O futebol aqui no Brasil é uma maneira que você tem de interagir com praticamente todas as pessoas. Desde o indivíduo com baixa escolaridade até o indivíduo, muitas vezes, com pós-doutorado, todos falam sobre futebol. Então, foi uma estratégia minha que eu adquiri ao longo da minha vida, com uma maneira de eu poder interagir com as pessoas. Eu falando com elas a respeito de futebol, elas falavam comigo, né? Se eu fosse falar de algum outro interesse qualquer, muito provavelmente as pessoas não gostariam de conversar comigo. Tanto que hoje, das várias disciplinas que eu dou, uma delas é marketing esportivo. Isso se deve ao fato de eu ter aí, a partir dos 10, 12 anos de idade, estudado de maneira até um tanto meio como compulsiva, né, elementos, curiosidades com relação ao futebol. Eu lia lá placar, eu colecionava lá as figurinhas do Campeonato Brasileiro, não porque de fato eu gostasse, porque era uma ponte que eu tinha para conversar com as pessoas, né? Como eu era uma pessoa mais isolada, mais na minha,
E isso ele foi muito mal visto, né? Isso me acabava ganhando lá o cunho de estranho, né? De pessoa diferente, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? O futebol, nesse ponto, né? Acabava sendo uma ponte, uma conexão aí com as demais, né? Os meus demais amiguinhos. E eu gostava muito de ler, eu lia Tolkien, eu lia Frank Herbert, né? O Duna, que é uma série que eu amo, né? Eu fazia inglês durante um tempo da minha vida lá no Interamericano, e na hora do final da aula eu ia para a biblioteca, lá tinha os livros do Duna em inglês e eu lia lá os livros e aquilo me encantava fortemente, né? Eu tenho uma paixão até hoje aí por essa ficção científica, então talvez o hiperfoco meu sempre tenha sido a leitura. Eu sempre fui uma pessoa aí que, né, como em alguns casos tinha uma educação muito repressiva, eu não podia me manifestar na minha casa, né, porque qualquer tipo de manifestação já era punido com violência, eu acabei me refugiando nos livros. Né? Eu, graças a bom Deus, nesse ponto, minha família sempre foi uma família que teve muitos livros em casa, e eu sempre me dei muito a esse hábito da leitura. Então, eu sempre consegui me concentrar muito na leitura. Às vezes, podia ter uma bagunça enorme na minha casa, né, meus pais discutindo e brigando, que era muito comum, e eu estava lá no meu cantinho, lendo, estudando, fazendo minhas anotações, né? Então, minha infância ela foi muito nesse sentido. Eu lembro que eu passava boa parte dos recreios lá sozinho, isso nunca me incomodou, né? O fato de hoje, muitas vezes, eu preferi ficar sozinho também não me incomoda, né? Às vezes, para o autista, né, esse processo dele de reclusão é não simplesmente uma autodefesa. Não encarem o autista como alguém deselegante, como alguém que não gosta de ter contato com as pessoas. Nós gostamos de ter contato com as pessoas. Nós só, infelizmente, não gostamos que as pessoas se metam na nossa vida. Eu, particularmente, não chego para ninguém e pergunto assim, por que você está usando essa camiseta? Ou sente aqui e me explique isso da tua vida. Eu acho isso tão invasivo, não é? Eu, particularmente, tenho aí meus 47 anos e as pessoas que convivem comigo, né, são prova viva disso. Eu jamais faço isso. E as pessoas não sei por que elas têm essa necessidade de ficar questionando determinadas questões com relação à nossa privacidade. Ah, por que você usa esse tipo de calça? Porque eu gosto. Acabou. Eu não entendo essa necessidade que as pessoas neurotípicas têm de ficar questionando. Por que você gosta de comer isso? Porque eu gosto. É muito óbvio para quem é autista. A gente gosta de conversar sobre coisas que, de fato, tragam algum benefício para nós. Ficar perguntando para nós por que nós agimos de maneira X ou de maneira Y, ou por que eu gosto de comer açaí na hora do almoço, porque eu simplesmente gosto. Eu como açaí, você come arroz, outro colega come carne e todo mundo é feliz. E você não precisa ficar perguntando para o autista por que ele faz isso, porque a resposta dele vai ser essa: eu gosto. Quer dizer, eu não vejo sentido nisso, né? Ao longo da minha vida sempre tiveram pessoas que sentaram comigo e falaram assim: ah, eu quero que você explique isso para mim. Mas por quê? Né? Ah, porque eu não acho isso, aspas, normal. É que a diferença é que vocês são neurotípicos, são a maioria. Então, a partir do momento que eu sou a minoria, aquilo que eu pratico é, aspas, anormal. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa defeituosa ou que eu tenha algum mal congênito. Eu simplesmente não ajo como a maioria. Então, enquanto a maioria está lá se matando por futebol, eu gosto de ler. Isso não me torna uma pessoa melhor ou pior, só me torna diferente. Então, isso que é importante que as pessoas entendam. Os pais, muitas vezes, de crianças atípicas, têm que entender isso. Eu não quero interagir muitas vezes. Eu queria lá, quando era criança, ficar no meu mundo, dos meus livros. E todo o processo que era forçado, tanto de comer alimentos que eu não gostava, né? Isso era muito comum, né? Então eu tinha que comer tudo aquilo que minha mãe colocava no prato. Daí, como eu não conseguia comer aquilo, porque a própria textura causa, né, uma relação muito desagradável com relação ao autista, era muito comum que eu engolisse boa parte daqueles alimentos, né, inteiros. Daí o que acontecia? Eu engolia aquilo do jeito que eu podia, né, tomava um pouco de água por cima para aquilo descer. Daí eu olhava para minha mãe e falava assim: o prato tá limpo. Ah, agora você pode brincar. Daí era muito comum, né? Como eu tinha engolido aquilo de qualquer jeito, eu começava a brincar e começava a vomitar. Então olha que bacana, né? Olha que coisa totalmente desfuncional. Um pai obrigar uma criança autista a comer uma série de alimentos que a criança não gosta, que a criança não consegue, para uma hora depois a criança vomitar. Para quê, né? Por isso que é importante que a gente desenvolva essas práticas de conscientização do autismo, porque se as pessoas tivessem um pouco mais de respeito para conosco, respeitasse, por exemplo, a nossa alimentação, fatalmente essa questão em específico, né, com as crianças autistas, não existiria, né? Se a minha família tivesse o mínimo de bom senso e fizesse com que eu não fosse obrigado a comer determinados alimentos, isso não teria acontecido na minha infância. Isso demorou muito tempo para ser percebido. Então, são pequenos detalhes que facilitam muito a vida do autista. Nós também temos muito calor,
né? Então, uma coisa que eu particularmente, né, eu não entendo porque as pessoas chegam a mim e falam assim, Sérgio, você não tem frio? Não, não tem, né? Nós temos muito mais calor. Então, se você muitas vezes vê um autista lá só de camiseta ou um autista com pouca roupa, não ache que ele está fazendo isso para se exibir ou para mostrar uma superioridade com relação à questão térmica. É simplesmente porque nós temos, de fato, muito calor. Nós suamos muito. Então, o que era muito comum que acontecesse quando eu era criança? Eu estava lá, brincando com meus amiguinhos, estava um dia, abre aspas, frio, não para mim, mas para as pessoas, e eu estava lá de camiseta. E daí o que acontecia muitas vezes, né? Minha mãe me obrigava lá a vestir uma blusa, vestir um casaco, vestir uma jaqueta, vestir uma japona. Daí eu tinha que vestir, porque senão eu apanhava. Daí eu ia lá e vestia. Daí, obviamente, eu começava a suar. E o problema para o autista, sabe qual que é? Quando você sua, isso causa no nosso corpo, graças à nossa hipersensibilidade epitelial, uma coceira muito grande. Por isso que é muito comum que você veja o autista muitas vezes se coçando. E não é porque o autista não toma banho. Muito pelo contrário. Eu, no mínimo, tomo aí de 3 a 4 banhos por dia. Volta essa questão dos odores, né? Então, de manhã cedo é sagrado tomar banho. Muitas vezes eu vou para casa na hora do almoço tomar banho. Eu vou treinar na academia, eu tomo banho, chego em casa, tomo banho de novo. Né? Então, eu tenho esse hábito, né, muito claro dentro da minha rotina. Então, não pensem vocês que o autista não toma banho. Se alguma coisa nós fazemos com bastante intensidade, é isso. Porque a gente odeia suor no corpo. Aquela sensação daquelas coisas grudando na nossa pele é uma coisa muito desagradável pra gente. Da mesma maneira que é muito desagradável você encostar no autista, né, em especial com pessoas que não têm intimidade. Né? Então, se você puder fazer um grande favor para o autista, não encoste no autista. Eu, particularmente, hoje, né, não tenho uma relação tão grande de aversão, mas eu vejo isso muito no passado, né, em show, em balada, em ambientes com muita gente. Por isso que eu tenho uma completa aversão ao carnaval, né? Eu não consigo entender um monte de gente suada, se encostando, se pegando, se tocando, sabe? Isso para mim é uma coisa assim repulsiva, sabe? Então eu digo para as pessoas, né, quando você encontrar alguém com esse colar, no meu caso não, porque hoje logicamente eu já fiz terapia e isso para mim está praticamente superado, não chegue para a pessoa e encoste na pessoa, sabe? Se você tem intimidade com essa pessoa, você vai dar um abraço nessa pessoa, e eu acho de muito bom grado, né? Eu também gosto de receber abraços, mas de pessoas que eu gosto. Eu não gosto que me encoste, não gosto que me pegue, sabe? Às vezes você está num ambiente qualquer, assim, sabe? Você vê lá alguém te tocando, te encostando. Cara, não te conheço. Não, eu não faço isso nas pessoas. Eu não encosto nas pessoas. Por que que as pessoas vêm e encostam em mim? Sabe? É uma coisa, assim, de bom senso. Né? Hoje está muito mais clara essa questão do assédio, né? Moral, ou até mesmo sexual, mas isso, né, no passado não era tão comum. Então, mas acho que isso não precisa nem ser explicado, né? Quer dizer, como é que você encosta em alguém num ambiente que você não conhece, que você não sabe quem é, né? Então, é uma norma de bom senso, sabe? Então, o autista ele conseguiria ter uma vida muito mais fácil se as pessoas respeitassem aí o básico. Não precisa muito mais do que isso. O que é mais desafiador no seu dia a dia? Eu acho que o mais desafiador no nosso dia a dia hoje é que as pessoas entendam que nós temos direitos. E isso não é simplesmente algo para nos, aspas, colocar em um patamar de superioridade. É porque, em especial, aquelas pessoas que vivem uma condição mais complexa do que a minha, que muito embora seja um grau 2 de suporte, eu tenho uma família, eu tenho uma namorada, eu tenho um animal de estimação, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Então, eu tenho uma vida funcional. Agora, tem vários autistas que não conseguem sair de casa, tem vários autistas que têm fobia de luz, tem vários autistas que têm fobia de determinados sons. Então, o fato de ser reservado para nós uma vaga no supermercado não é simplesmente para nos garantir um benefício, alguma coisa nesse sentido. É porque muitos de nós precisam dessa vaga, porque quanto menos tempo nós tivermos num ambiente com muita gente, para nós é melhor. Né? Porque em determinados casos, quando aquele autista já está numa situação onde ele já sofreu ao longo do dia uma série de estímulos e aquilo, né, acaba sendo a gota d'água, ele pode vir ter um caso de meltdown, shutdown, o que pode ser muito danoso, tanto para ele, quanto para as pessoas que estão ao lugar dele. Portanto, né, se você não é neuroatípico, não pare dentro de uma vaga de autista, não pare na vaga do idoso, não pare na vaga da gestante. É uma coisa muito óbvia, né? Não pare na vaga do cadeirante. Né? Quer dizer, não precisa uma lei específica para isso, é bom senso. Né? Eu até muitas vezes evito usar lá a vaga, né, do autista, porque as pessoas olham para mim e falam assim, Sérgio, você não é autista, né? Porque as pessoas têm um estereótipo do que é ser autista. As pessoas viram lá o Rain Man,
lá nos anos 80 e 90 e acham que todo autista adulto se comporta como Justin Hoffman. Ou as pessoas viram o Cubo e acham que todos se comportam daquele jeito, ou o Contador, né? Ou as pessoas tiram Big Bang Theory, né? E acham que todos são Sheldon, quando na verdade não é. Cada autista tem uma série de condições, uma série de elementos que ele trata com maior ou menor facilidade, né? Depois do diagnóstico que mudou na sua vida, hoje a minha vida é muito mais tranquila, né? Porque pelo fato de eu saber que eu sou autista, eu consigo ter um tratamento específico para isso. Graças ao bondoso momento, eu não preciso tomar nenhum remédio de tarja preta. Mas ao longo da minha vida eu tomei muitos remédios. Até porque nós aí, né, em média, né, somos acometidos de 8 a 10 vezes mais, né, em termos de possibilidade de entrarmos em depressão ou termos um quadro mais acentuado de estresse. E eu passei por vários quadros aí depressivos ao longo da minha vida, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Eu tive um quadro depressivo lá em 2005, quando eu não tinha o diagnóstico, e eu cheguei a pesar 73 quilos. Hoje eu tenho 98. Eu lembro que naquela época eu não tinha vontade de fazer nada, nem de tomar banho, nem de trabalhar, nem de ir para academia. Eu só tinha vontade de ficar trancado no meu quarto. E por que isso aconteceu? Porque naquela época, em especial, eu trabalhava na Universidade de Positivo, o que era um ambiente extremamente tóxico naquela época, né? Eu falo isso de coração muito aberto, né? Quando as pessoas vêm perguntar para mim, eu falo que isso foi literalmente causado pelo ambiente tóxico que naquele momento existia, né? Em especial na época no curso de publicidade. Isso causou para mim uma série de transtornos psicológicos. Na época eu não sabia, logicamente, que eu era autista. Hoje, né, eu tenho essa noção, essa condição. Tanto que se acontecesse algo assemelhado com aquilo, eu fatalmente entraria, né, com uma ação na justiça, como entrei agora com uma ação na justiça, né, recentemente, numa instituição que eu trabalhei, né, por conta do assédio moral. Né, e isso é interessante a gente destacar, né, essa ação está praticamente agora em mais de R$ 1 milhão. Né, então, se de fato eu for vencedor, né, eu vou acabar recebendo esse valor simplesmente porque pessoas não me respeitavam nessa instituição, né, por diferentes razões, né, isso logicamente agora nós temos mais uma audiência que vai acontecer agora no mês de julho. Então hoje, quando você maltrata o autista, quando você desrespeita o autista, quando você assedia o autista, hoje isso é crime, né, as pessoas não têm consciência disso. E é interessante que no meu caso específico, né, por conta dessa ação, não é nem tanto pelo valor, é para que essa instituição de ensino pague, porque a única maneira que eles têm, de fato, de, em alguns casos, mandarem embora pessoas que praticam assédio moral, tanto que na Universidade Positiva, essas pessoas que praticaram assédio moral comigo no passado já não estão mais lá, né? E isso, obviamente, me causa uma sensação de tranquilidade, né? Porque em algum momento a justiça, por assim dizer, foi feita, mas em outros lugares essas pessoas continuam atuando, né? Então é muito importante que você que tem alguma condição específica, né? Você que é PCD ou você que é neuroatípico e que você sente, né, algum quadro, alguma prática que viola os seus direitos, que você de fato procure um advogado e entre com uma ação na justiça. Hoje existe uma série de legislações que nos protege e é importante que nós façamos isso com uma maneira de impedir que essas empresas, não elas em si, mas colaboradores dessas empresas, tenham atitudes completamente incivilizadas diante da nossa pessoa. E por fim, a última pergunta, né, se você pudesse dizer algo sobre o autismo, o que eu diria? Né, o que nós queremos enquanto autista não é pena, meus amigos. Ninguém precisa ter pena da gente. Sabe, o que a gente quer ter é respeito, né, que é algo muito fácil na prática de as pessoas terem para com a gente. Né, o simples fato de você observar o básico, né, você ser civilizado com a gente, né, e ter um mínimo de respeito, né, com as nossas especificidades, né? Por exemplo, lá se você tem um colega autista que tem alguma dificuldade com relação a rojão, por que tacar um rojão no ano novo? Né? Por que causar esse tipo de malefício? Né? Isso causa um malefício tanto para os animaizinhos quanto para os autistas. Então são coisas básicas. Não parar na vaga do autista, não gritar. Eu não entendo porque as pessoas têm uma necessidade de falar alto. É uma coisa assim tão desnecessária. É uma coisa assim que traz assim um traço de incivilidade por parte das pessoas. Você pode ver, quanto mais culta uma pessoa, mais calma é, né? Quando você vai nesses ambientes onde as pessoas não são dotadas, né, de um repertório mais sofisticado, você vê que as pessoas estão constantemente gritando, escutando música alta, né, discutindo umas com as outras, né? Então é uma maneira que você tem de respeitar o autista. Então se você porventura tem esse tipo de costume de gritar, de fazer bagunça, de fazer baderna, pense que, primeiro, que é uma coisa desagradável para com a sociedade. E, segundo, é mais desagradável ainda conosco, porque a gente
particularmente não sente a vontade nesse tipo de ambiente, muitas vezes você pode causar um malefício maior, né, para um autista, pensando essa pessoa tem uma propensão a ter um shutdown, um meltdown, e isso pode ser de fato ocasionado por um quadro de uma pessoa que começa a gritar, começa a fazer algum tipo de baderna, algo que é completamente aí desnecessário. Então, acho que esses são os principais apontamentos, né? Caso alguém após esse vídeo queira aí, né, perguntar algo, né, eu vou agora, né, logicamente disponibilizar esses vídeos nas minhas redes sociais, mas eu estou totalmente aí disposto a ajudar vocês nesse sentido, né? Agora, a partir da semana que vem, né, agora já dá início a minha startup. Eu tive a felicidade aí de ter um projeto agora pré-aprovado, né, uma startup focada aí no auxílio, na inclusão, no apoio, né, de pessoas aí que fazem parte do espectro autista, bem como de mães atípicas. Então, caso alguém depois queira, né, ter um interesse um pouco maior com relação a esse meu projeto, agradeço imensamente o apoio do professor Daus, professor Nicolás, professor Dario, né, as pessoas, o Sidney, lá da Agência Curitiba de Desenvolvimento, que, né, apoiaram, acreditaram nesse projeto. E esse projeto, ele tem como finalidade última aí garantir uma vida aí melhor, tanto para os autistas, né, quanto para as mães e pais atípicos que sofrem muito no nosso dia a dia por conta desse preconceito, que infelizmente acaba vigindo em muitos dos ambientes, uma forma de aproximar, né, essas pessoas que fazem parte do espectro, tanto de empresas que são consideradas já amigas dos autistas, né, empresas que têm aí vagas específicas para PCD, o que é uma obrigatoriedade agora hoje por conta da NR1, bem como órgãos governamentais que têm espaços inclusivos que muitas vezes nós autistas sequer sabemos que eles existem. Obrigado, então, para todos pela sua atenção. E caso precise de um auxílio do professor Sérgio, estou aí 100% obrigado, disposto aí a ajudar e colaborar, né, nessa jornada que eu falo que não é só nossa, é de toda a sociedade. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês todos.